A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Quero compartilhar algo com os irmãos nesta noite. Semana passada nós falamos sobre a nossa missão, sobre o evangelismo, sobre o ID. Essa é uma das tarefas talvez a mais importante que Jesus nos deixou. E a semana orando, pensando no ID, eu até fiquei sabendo de um testemunho que a irmã Iraci contou na célula ontem, que ela estava no ônibus e ela falou para o motorista: Jesus te ama. Eu falei: glória a Deus, que nós possamos obedecer o nosso ID. Mas pensando nisso, pensando no ID, pensando no qual é a nossa função como cristãos, eu entendo que nós temos muitas coisas para fazer. Há um grande desafio para nós e o Senhor nos chama para sermos sal da terra, luz do mundo. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre algo que também é nossa função como cristãos, que é interceder. E o tema da ministração de hoje é a importância da intercessão. Nós precisamos entender que nós fomos chamados por Deus também para interceder. Quando nós ouvimos esta palavra, intercessão, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? O que você pensa quando você ouve essa palavra? Intercessão. Oração. Talvez você se lembra de quando muitas vezes na célula nós intercedemos por alguém. Nós vemos nos grupos da igreja, das células, e os grupos são para isso, pedindo oração por alguém. Intercedam por alguém que vai fazer uma entrevista, intercedam por alguém que está doente, intercedam por alguém que precisa de libertação. Tantas vezes nós ouvimos falar sobre intercessão, e essas coisas são intercessão. Mas eu quero falar hoje algo um pouco além sobre a intercessão. Quero falar sobre um pouco mais da amplitude da intercessão para nós cristãos. A origem da palavra interceder é do latim, que é intercedere, que significa intervir e estar entre algo. Ou seja, isso é muito importante, irmãos, para nós compreendermos isso de forma mais clara. Olha só o que Paulo fala aos romanos a respeito de Jesus. Romanos 8, 33 e 34. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Fala para a pessoa do seu lado: Jesus intercede por você. Aleluia! Nós temos um intercessor diante de Deus, alguém diante de Deus falando por você, alguém diante de Deus falando: eu paguei um preço pela vida deles. Mas hoje nós, assim como Jesus é o nosso intercessor, nós somos chamados para sermos intercessores diante de Deus. Intercessores por quê? Por quem? São tantas as circunstâncias, são tantas as pessoas que necessitam de intercessão. Nós vemos na palavra de Deus, homens de Deus foram levantados como intercessores. Jesus foi um grande intercessor. Nós vemos Abraão intercedendo por um povo. E alguém que chama a minha atenção na palavra de Deus, que intercedia pelo povo de uma maneira muito forte, era Moisés. Moisés, em toda a trajetória da vida dele, nós vemos quando ele entende o chamado dele. E o meu desejo, o desejo de Deus é que você entenda o seu chamado. Moisés tinha sido chamado para libertar o povo e guiar o povo pelo deserto. E em todo o tempo, quando ele entendeu o chamado, ele teve a revelação, ele intercedia pelo povo. Ao ponto de falar para Deus: Deus, se o Senhor desistir do povo, pode riscar o meu nome também. Olha só o nível de intercessão de Moisés por um povo. O povo merecia? Amém? Vocês estão aqui? Amém. O povo merecia esse nível de entrega de Moisés? Não. O povo era rebelde, o povo voltava as costas para Deus, o povo era idólatra, mas Moisés não desistiu do povo. E Deus nos chama hoje para não desistir de interceder. Talvez em algum momento da sua vida você já desistiu de orar por alguém, já desistiu de interceder por algo, não vai acontecer. Eu já pedi muito,
pedi tanto, mas eu quero dizer para você hoje, não desista de interceder, porque o Senhor, Ele é galardoador. Se nós pensarmos naquilo que Jesus fez, e Ele fala que Ele fazia aquilo que o Pai mandava, aquilo que Ele via o Pai fazer, então nós precisamos entender que como imitadores de Cristo, nós devemos fazer o mesmo, nós devemos interceder pelas pessoas, nós temos acesso ao trono da graça, acesso ao santuário de Deus. Olha só o que diz lá em Hebreus 10:19: tende, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ou seja, você pode entrar, você pode interceder, porque hoje nós temos acesso ao trono da graça. O favor imerecido de Deus está à minha e à sua disposição. Quem nós mais vemos? Qual é a imagem mais clara de um intercessor nos nossos dias? De um advogado. Qual é o papel do advogado? Interceder pelo réu, é ou não é? Ele vai numa audiência e ele intercede, ele coloca os seus argumentos baseados na lei para interceder por alguém. E nós temos esse papel de interceder. Irmãos, eu quero dizer para você, e quero compartilhar com você hoje, nós temos muitos argumentos para usar diante de Deus. A palavra de Deus, assim como a lei do nosso país dá muitos argumentos para um advogado, a palavra de Deus te dá muitos argumentos para que você possa interceder pelas pessoas, pelas necessidades da sua família, pelas necessidades do nosso bairro, pelas necessidades da nossa cidade e, por que não dizer, pelas necessidades do nosso país. Você já parou para pensar que nós temos um papel muito importante como servos de Deus, de intercessores? Irmãos, nós estamos à beira de mais uma eleição. Qual que é o nosso papel? Como cristãos, eu te digo que é bom você não levantar bandeira de partido nenhum, porque como cristão nós não devemos nos envolver com a política, mas nós precisamos interceder para que os nossos governantes governem bem, porque a palavra de Deus diz que quando eles não governam bem, o país fracassa. Então nós podemos interceder. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A palavra de Deus diz que você pode chegar diante de Deus com confiança, não como alguém acanhado pensando, não, será que Ele vai fazer? Não! Você pode chegar com confiança: Senhor, salva a minha família, Senhor, abre a porta, Senhor, cura, Senhor, nos dá um governante honesto, Senhor, muda a história do nosso país. Você pode chegar diante do trono da graça com confiança, porque o acesso ao Senhor foi aberto por Cristo, amém? Amém. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Se nós olharmos para nós não encontraremos nenhum motivo de nós termos acesso a Deus. Somos falhos, somos pecadores, mas o sangue de Jesus que foi vertido na cruz nos dá esse acesso. Nós temos livre acesso ao trono da graça. E é interessante que enquanto eu e você intercedemos por alguém, Jesus está à direita de Deus e Ele intercede conosco. Ele ora conosco, Ele está conosco nesta batalha. Você não está sozinho na sua intercessão. Fala para o seu irmão aí, você não está sozinho na sua intercessão. Como igreja, esse é o nosso compromisso: intercedermos até que Jesus volte. A atividade da intercessão, ela, muitas vezes nós achamos erroneamente que ela só beneficia aquele pelo qual nós estamos orando. Mas o que eu quero compartilhar hoje com vocês é que Deus, Ele nos abençoa quando nós intercedemos pelos outros. Eu sempre
sempre digo isso: quando você se preocupa com alguém, quando você ora por alguém, quando você está preocupado em ajudar alguém, Deus te ajuda. Muitas vezes nós deixamos de ser abençoados por Deus porque ficamos presos ao nosso problema, às nossas dificuldades, e nós não conseguimos entender que quando nós nos preocupamos com as pessoas que Deus ama, Deus irá preocupar-se com você. E eu quero compartilhar com vocês hoje alguns benefícios da intercessão. Você será beneficiado quando você entender que a intercessão é uma grande ferramenta, não só para a vida daquele para o qual você vai orar, ou pelas necessidades, mas para você. Quando você intercede, você é abençoado. Primeiro benefício da intercessão: quando você intercede, você aprofunda a sua intimidade com Deus e estimula a sua transformação. A intercessão nos ajuda a crescer em intimidade com Deus, transforma os nossos corações, fazendo com que a palavra de Deus, à medida que nós oremos, ela volte para nós em forma de bênção. A Bíblia diz que as palavras de Jesus são espírito e vida. É isso que diz lá em João 6,63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Todas as vezes que dizemos o que Deus diz, isso marca o nosso coração. O que eu estou dizendo com isso? Quando você intercede por alguém, a melhor forma de você interceder é usando a palavra de Deus. Eu disse que um advogado, quando ele vai advogar uma causa, quando ele vai interceder por um réu, qual que é o argumento que ele precisa usar? É a lei. Ele precisa usar a lei ao seu favor. E essa é a diferença dos excelentes advogados para os advogados da média. Os excelentes advogados conhecem a lei nos detalhes. E quando eles conhecem as leis nos detalhes, eles conseguem usar a lei ao seu favor. Entendam o que eu estou querendo dizer? Quando você entender que a palavra de Deus é a lei de Deus, e nós podemos usar ao nosso favor quando nós intercedemos, ou seja, quando nós oramos a palavra, isso nos traz mais intimidade com Deus e com certeza nos transforma e nos dá a vitória. Quando você está passando por alguma dificuldade, quantas vezes eu orei o Salmo 46? Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando você ora a palavra, você está intercedendo, usando a palavra, Deus te ouve, porque Ele não vai contra a sua palavra. Quando você está passando por alguma necessidade, você ora: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você entende que você pode usar a palavra de Deus ao seu favor, isso te traz entendimento, isso traz intimidade com o Senhor. Então entenda, quando interceder, use a palavra de Deus. Quantas vezes nós queremos orar pelos outros e não percebemos isso? Nós não percebemos que a nossa intercessão tem marcado a vida das pessoas. Quantas pessoas já foram salvas porque alguém orou? Você está aqui porque alguém um dia intercedeu por você. Sabe, se alguém tivesse desistido, você não estaria aqui. Mas a intercessão pela sua vida, você não merece, mas Deus te ama. E por isso Deus tem guardado a nossa vida. Quantos aqui já foram livrados da morte iminente por conta de uma intercessão? Talvez você não saiba, talvez nunca você saiba dos detalhes, mas Deus tem guardado a sua vida porque alguém intercedeu por você. Então qual que é o nosso papel como igreja? Interceder, trazer a realidade, aquilo que o Senhor tem para a vida das pessoas. Então interceda. Eu quero estimular você a orar, a interceder pelas pessoas, a interceder por famílias, a interceder pelas necessidades da nossa nação, interceder por aqueles que pedem oração. Muitas vezes as pessoas colocam oração lá no nosso grupo: olhe por esse que está enfermo, olhe por aquele. E às vezes você lê e não intercede. Quantas vezes você se lembra de alguém e você fala: nossa, já falei isso, essa pessoa não sai da minha cabeça. Interceda por ela. Talvez naquele momento ele está precisando de um livramento. E quantas pessoas já foram libertas, foram livres de morte, de acidentes por conta da intercessão de alguém? Você tem um papel fundamental.
interceda. Isso vai trazer intimidade e vai trazer transformação ao seu coração. Quando você intercede, você deixa de ser egoísta, deixa de pensar somente no seu problema, porque todos nós temos problema. Temos ou não temos? Quantos tem problemas aqui? Se você for egoísta, você não vai querer interceder por ninguém. Você fala, eu já tenho os meus, cada um cuida dos seus. Essa é a mentalidade do mundo. Mas como filhos de Deus, nós precisamos entender que quando nós intercedemos por alguém, isso gera intimidade com Deus e transforma a nossa mente e o nosso coração. Amém? Segundo benefício da intercessão, a intercessão aumenta o nosso entendimento. Efésios 1,17 diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, a intercessão libera revelações espirituais, e é isso que Paulo está dizendo. Pai, ele fala, eu peço, eu intercedo, que Jesus dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Quando nós intercedemos, Deus nos traz revelação. A palavra de Deus diz que enquanto Daniel orava com persistência, Gabriel o visitou e lhe deu a capacidade de entender coisas espirituais. Esse texto é muito interessante, eu queria ler lá em Daniel 9, do 20 ao 23. Daniel era um homem de oração, de intercessão, ele intercedia pelo povo. Mesmo quando foi ameaçado de morte, se você continuar orando, você vai ser jogado na cova dos leões. O que ele fez? Continuou a interceder. E o texto de Daniel 9, do 20 ao 23 diz assim: falava eu ainda em orações e súplicas, colocando minhas petições diante de Deus. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem, me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir percepção, sabedoria e conhecimento. Assim que iniciasse as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. Olha só que precioso que Daniel fala. Enquanto ele estava orando, enquanto ele estava clamando pela nação, enquanto ele estava diante de Deus, Deus manda o anjo descer e abençoar a vida dele e dar direção para ele. Talvez se ele tivesse envolvido em atividade, se ele tivesse se preocupado com o povo dele, ele não estaria atento à direção de Deus. Paulo, nós vemos muitas vezes ele orando para que os santos crescessem no entendimento. Efésios 1, versículo 17 e 18 diz assim: para que o Pai da glória vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Ou seja, muitas vezes você quer interceder só por uma necessidade material, uma necessidade humana, e esquece que nós precisamos orar, interceder para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê revelação, para que Deus derrame a unção dele, a graça dele, o amor dele sobre as pessoas. Quando nós intercedemos, Deus aumenta o nosso entendimento sobre as coisas espirituais. Terceiro benefício da intercessão: a intercessão libera o poder de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Lucas 18:8 diz assim: e eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É uma pergunta. Irmãos, nós precisamos entender, quando nós intercedemos, a intercessão, a oração do justo, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando você ora por alguém, isso libera o poder de Deus. Quando Daniel, que eu acabei de citar, orava, a palavra de Deus diz que as atividades dos anjos aumentavam e as atividades dos demônios eram destruídas. A Bíblia diz que em um determinado momento Daniel estava orando, pedindo para Deus uma solução para o problema, e ele orava e as coisas não estavam sendo respondidas, e ele insistiu em oração. E olha só o que o anjo disse:
para ele quando veio entregar a bênção, a vitória para Daniel. Está lá em Daniel 10, versículo 12 e 13. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Olha só que interessante, irmãos. Daniel estava clamando a Deus, e o Senhor decidiu dar a vitória a Daniel. Mas enquanto o anjo descia, isso é algo espiritual, o anjo foi impedido pelos demônios. Só que Daniel não desistiu. Sabe, muitas vezes nós começamos a interceder e nós desistimos. E o anjo disse para Daniel, explicando para ele o que tinha acontecido, que ficou numa luta com os demônios por 21 dias. Nesses 21 dias, com certeza Daniel continuava a orar. E aí Deus mandou mais anjos. E aí veio Gabriel e abençoou, e a bênção chegou. Por quê? Porque há uma lei irrefutável. Quando nós intercedemos, o Senhor derrama as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Quando nós intercedemos, o poder de Deus é liberado. Lá em Mateus 17, 21 nos diz sobre um acontecimento. Alguém havia ficado endemoniado e os discípulos foram lá orar e não conseguiram expulsar o demônio. Jesus veio e expulsou, e eles perguntaram: o que acontece, Jesus? Por que nós não conseguimos? E aí Jesus disse que aquela espécie de demônio só se expelia por meio de muita oração e jejum, por intercessão. Jesus é um homem que vivia em constante oração, por isso havia poder. Quando você ora, quando você jejua, quando você intercede, o poder de Deus é liberado. Amém? Amém. Glória a Deus. Quarto benefício da intercessão: a intercessão nos une, ou une a nossa comunidade em amor. Quando você intercede por alguém, você começa, mesmo que você não perceba, a ter amor por aquela pessoa. Nós temos intercedido por uma família que a irmã Sidona tem trazido para nós, uma doutora que sempre foi bênção na vida da igreja. Irmãos, eu não conheço essa mulher, eu não conheço a sua família, mas eu já amo a família dela. Por quê? Porque eu tenho orado por eles, porque eu tenho intercedido pela vida deles. Quando você intercede por alguém, isso gera amor no seu coração por aquela pessoa. Quando nós vemos e intercedemos por alguém, talvez não tenha a sua dificuldade, e nós já intercedemos por quantas pessoas, por tantas, isso gera amor. Quando a pessoa recebe a vitória, parece que a vitória é sua, não é? Irmãos, é como se a Giovana fosse a minha filha. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu vejo a Giovana. Mas eu sei, um dia nós pagamos um preço e temos intercedido por ela. E quando Deus dá a vitória é nossa. Agora, quando você fica inerte, quando você não intercede, você não consegue nem se alegrar, não é? Você deixa de ser abençoado por Deus, por não ter orado. Porque quando a bênção vem, isso gera amor, gera alegria, gera cumplicidade quando você está junto. Você tem intercedido pelos irmãos da sua célula? Talvez seja por isso que você não os ama tanto. Vocês têm intercedido pela minha família? Se tem, por isso que você me ama tanto, mesmo com todas as minhas falhas. Mas se não tem, intercede mais, que aí você vai deixar de ver as minhas falhas e vai me amar. Nós precisamos entender que a intercessão, a oração pelos outros, gera amor em nossos corações. Irmãos, nós precisamos nos amar. Nós precisamos orar uns pelos outros. Eu quero te desafiar essa semana a orar pelo irmão que está do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Você vai orar essa semana por ele. Eu não quero que você pergunte o problema, a dificuldade, a necessidade. Se você não souber o nome dele, no final do culto você vai perguntar o nome dele. E você vai orar por ele essa semana. Sem saber a necessidade. Para uns fica fácil, né? Tá do lado da esposa, do marido. Mas entenda, muitas vezes, mesmo você
nosso marido, nossa esposa, nós não intercedemos, nós não oramos. Mas eu te dei um desafio: interceda. Interceda pela igreja, interceda pela sua célula, interceda pelo seu líder, pelo anfitrião da célula, interceda pela igreja, ore pela igreja. Isso vai trazer amor. Quinto benefício da intercessão: a intercessão renova a nossa fé. À medida que nós intercedemos, à medida que nós oramos, declaramos a palavra de Deus, ela volta para nós em bênçãos, e isso renova a nossa fé. Quando você ouve o testemunho de alguém que foi abençoado pela sua intercessão, a sua fé é renovada. Às vezes você está passando por uma dificuldade, mas alguém vem, conta o testemunho, e você lembra que nós oramos em algum momento por aquilo, você orou lá na sua cela, você fala glória a Deus, e aquilo te traz um ânimo, porque a intercessão renova a nossa fé. Sexto benefício da intercessão: a intercessão multiplica as nossas bênçãos. A intercessão, quando nós intercedemos pelos outros, ela multiplica a bênção de Deus na sua vida e na sua família. Toda oração de bênção por outra pessoa é uma oração que Deus devolve para você em forma de bênçãos. É aquilo que eu disse no início: quando você intercede, quando você ora, quando você se preocupa com alguém, Deus se preocupa com você. Lá em Lucas 6,38 diz: Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Portanto, a medida que você usar para medir o seu próximo, essa mesma medida será usada para medir a você. Ou seja, entenda, quando você ora por alguém, quando você pega a bênção de Deus por alguém, quando você se preocupa com alguém, Deus, Ele vai trazer isso em retorno para você em forma de bênçãos. Quando você abençoa alguém, Deus vai te abençoar. Quando você ama alguém, você vai receber amor em troca. Então entenda, a intercessão irá multiplicar as tuas bênçãos. Aí você imagina quando você orar por aqueles que tentam destruir você, os seus inimigos. A palavra de Deus diz lá em Mateus 5,44: Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmão, quando você ora por alguém que está querendo denegrir a sua imagem, que está querendo tomar o teu lugar no emprego, alguém que está querendo destruir a sua reputação, irmão, entenda, você vai ser muito abençoado. Aquele vizinho que te persegue, aquele familiar que vive querendo questionar a sua fé, ore por ele, abençoa a vida dele. Às vezes você quer que Deus acabe com ele. Fala: Senhor, que a tua justiça venha. Irmão, a justiça já veio, a justiça é Cristo. Cristo é amor. A bênção de Deus, pede para Deus abençoar. Senhor, abençoa, supre todas as necessidades. Senhor amado, que ele possa ter amor, que nunca ninguém possa fazer o mal para ele, para ela. Abençoa a vida dos seus inimigos. Ore por eles, crie brasas na cabeça dele, como a palavra de Deus diz. Você vai ver como que você vai ser abençoado. Daqui a pouco não vai mais se tornar seu inimigo. Por quê? Quando nós oramos, é gerado amor em nosso coração. Então mesmo que a pessoa não goste de você, você não vai gostar dela. E aí o nosso Deus poderoso vai fazer com que essa situação se reverta. E você vai ver, você vai testemunhar que Jesus vai alcançar a vida dessa pessoa. Ore pelos seus inimigos. Fala para o irmão do seu lado: irmão, ora pelo seu inimigo. Jesus nos garante, irmãos. O Senhor nos garante que multiplica as nossas bênçãos 100 vezes mais. Olha o que Jesus disse para os discípulos lá em Marcos 10, versículo 29 e 30. Com toda certeza vos asseguro que ninguém que a tenha deixado sua casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, mas no futuro a vida eterna. Entende, irmãos? Nós nunca, em nenhum momento da nossa vida, daremos mais a Deus do que Ele pode nos dar. Toda oração
oração que nós fazemos, inspirada pelo Espírito Santo, será devolvida para nós neste momento e na eternidade. O Senhor irá nos abençoar. Você entenda? Nós vemos o mundo em guerra, nós vemos nações contra nações, e nós temos um papel de interceder. E quando nós intercedemos, pessoas são salvas. Talvez você nem saiba, mas pessoas são alcançadas. O Senhor livra, o Senhor guarda. E aí você vai chegar na eternidade e o Senhor vai falar: olha, você tem galardão naquele lugar, naquela região, porque um dia você intercedeu. Qual que é o nosso galardão? Nosso galardão são as pessoas, são aqueles pelos quais nós oramos. Ou alguém acha que vai chegar no céu e vai ganhar um carro de ouro? Não. Ou você acha que você vai chegar no céu e Deus vai falar: não, parabéns, porque você foi um ótimo líder de célula, você foi um ótimo pastor. Não, o nosso galardão é por conta de pessoas, porque Deus ama as pessoas. Então, quanto mais nós intercedemos, mais bênçãos e galardões nós teremos. O Senhor tem riquezas infinitas, e elas não diminuem para nós, elas só aumentam. Amém? Amém. Glória a Deus. Último benefício que eu quero compartilhar com vocês sobre a intercessão é que a intercessão nos dá uma herança. O Pai disse a Jesus para orar pela liberação da sua plena herança: pede em oração e eu lhes darei as nações como herança. Oh, aleluia! Parte do ministério de Jesus incluía orações pela nação, orações pelos povos. Quando ele pediu para irmos e pregarmos o Evangelho a todas as criaturas, em todas as nações, Jesus estava pedindo pelas nações, Jesus estava pedindo pelas pessoas, e isso é o que nos traz herança, isso é o que nos traz galardão, como estava falando anteriormente. Lá em Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-se com o meu Pai em seu trono. Como eu disse, o que vai determinar nós sermos vencedor? Do que Jesus está dizendo aqui sobre qual é a vitória? A vitória nossa é através da intercessão. Quando nós intercedemos, a intercessão nos dá uma herança nas pessoas e nos lugares pelos quais nós oramos. Você terá herança pelas pessoas que serão salvas através da sua oração. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20: todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança? Alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. Quando Jesus voltar, a alegria que Paulo está dizendo são as pessoas que através da pregação da palavra dele foram alcançadas. Essa herança Deus nos dá hoje e ela vem até a eternidade. Quando você ora, quando você intercede por alguém, você está plantando uma herança, e com certeza você vai colher, tanto aqui na terra, Deus irá abençoar a sua vida, quanto no céu, quando Deus nos dará galardão por conta das nossas intercessões, por conta das nossas orações pelas pessoas. Amém? A nossa herança na intercessão tem um impacto não só a curto prazo, como a longo prazo também. As nossas orações por pessoas, pelas cidades, têm um impacto tanto agora quanto na eternidade. A palavra de Deus diz que as orações dos santos da história estão armazenadas numa taça no trono de Deus. Todas as petições estão armazenadas numa taça. É o que está escrito lá em Apocalipse 5. Entenda, intercessão é compromisso. Ninguém que não tenha compromisso com Deus, com a igreja, vai conseguir interceder por alguém. E a intercessão ela constrói através da história do povo de Deus. Ela constrói povos, nações vitoriosas. Quando nós intercedemos, nós começamos a ter mais relacionamento e compromisso com Deus e com pessoas. Intercessão é entrar em concordância com o coração de Deus. Quando nós intercedemos por alguém,
nós estamos alinhados com aquilo que é o desejo do coração de Deus. Lá em João 15, a palavra de Deus diz assim: já não chamo vocês servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Nós somos amigos de Deus, e como amigo nós podemos ter aliança em relação ao coração de Deus. Nós podemos compartilhar da intenção de Deus quanto a bênção sobre as pessoas, a liberdade que o Senhor pagou um preço para que as pessoas tivessem. Deus nos chamou para interceder. Lembre que eu falei no início que interceder é estar entre algo. É tempo de nós entendermos a nossa responsabilidade de intercessores, de nos colocarmos na posição de intercessores, de nos colocarmos diante de alguém, em frente a alguém, para que essa pessoa receba de Deus libertação, salvação, cura, liberdade. Deus te chamou para ser intercessores. Nós precisamos hoje entender que o coração de Deus é que nossos amigos, nossas famílias e todas as áreas da nossa vida sejam abençoadas por Deus. Mas para isso nós precisamos nos posicionar como intercessores. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você avaliasse agora, fechasse seus olhos por um instante e avaliasse. Você tem sido intercessor por algo ou por alguém? Sabe, interceder é muito mais do que colocar no WhatsApp. Interceder é pagar um preço em oração. Interceder é pagar um preço em jejum. Interceder é amar. Interceder é se preocupar. Deus nos chamou como igreja para interceder por aqueles que ainda estão perdidos, mas que por conta da sua intercessão serão alcançados. É tempo de nós deixarmos de reclamar, é tempo de nós deixarmos de apontarmos os defeitos das pessoas e intercedermos por elas. Sabe, irmão, se nós tivermos revelação disso hoje, esse lugar vai ficar pequeno para nós. Se nós entendermos a nossa posição de intercessores, irmãos, ninguém pode deter uma igreja intercessora. Os demônios não puderam deter a bênção sobre a vida de Daniel, e eles não vão poder deter a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Irmãos, nós precisamos interceder mais. Será que nós temos feito nosso papel como intercessores? Muitas vezes nós conseguimos ver aquilo que é necessário para uma mudança na vida de alguém. Nós não conseguimos interceder. E aí nós fazemos um desserviço. Ao invés de interceder, nós começamos a criticar, começamos a julgar, começamos a apontar o dedo, começamos a destruir aquilo que Deus amou. Sabe, Deus está te mostrando algumas coisas, não para que você critique, não para que você julgue, não para que você condene, porque Ele não condena. Se Ele não condena, quem somos nós para condenar? Deus te chamou para interceder. Então, sabe, todos os problemas que você tem visto na sua família, começa a interceder. Comece a pagar um preço em oração. Comece. O Senhor nos chamou para interceder. Nós louvamos com um cântico que diz, logo no início do culto, que Deus não rejeita a oração. A oração é o alimento. É o alimento para a nossa vida. É o alimento que sustenta, que livra do mal, que protege da destruição. Deixe de apontar o dedo, deixe de julgar e comece a interceder. Uma igreja que não intercede é uma igreja fadada ao fracasso.
que nós não somos fracassados, nós somos mais do que vencedores. Amém? Eu quero louvar com este cântico com vocês, depois nós iremos orar.